Versículos de 1 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, pedimos o teu auxílio, Senhor, para que essas palavras sejam fontes de bênção para nós. Não por causa de haver qualquer fraqueza na tua palavra lida e pregada, mas por causa de nós mesmos. Que o nosso coração não é naturalmente pronto para receber a tua palavra. Ele precisa do teu Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo essas palavras possam penetrar profundamente e poderosamente, promovendo grandes transformações em nossa vida. Particularmente nesse dia especial, no dia do Senhor, quando a tua igreja se reúne para cultuar o nome do nosso Deus, e ainda mais nessa manhã de domingo, quando nós teremos a grata alegria de recebermos na comunhão plena de nossa congregação essa família, irmão Eli, irmã Simone e o pequeno Otto, que seja um motivo de alegria para todos nós e para celebrarmos com profunda gratidão a bondade do Senhor manifestada a nós. Por isso, Senhor, abençoa cada um de nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Protege para que nada venha atrapalhar o andamento do culto, nem interromper a pregação. Cativa as nossas mentes que facilmente se distraem e ajuda o teu servo a transmitir essa pregação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje, com a graça de Deus, nós receberemos mais 2 irmãos na comunhão de nossa congregação e mais o seu filho como membro batizado. Isso se dá depois de um período quando a congregação e o conselho puderam testemunhar na vida e com palavra e vida, realmente que os nossos irmãos estão servindo a Deus da maneira cristã. Então, na pregação dessa manhã e também na forma que será lida após a pregação, toda a congregação e todos os presentes ouvirão sobre o chamado para todos os crentes viverem não apenas as promessas dentro da aliança, mas também as responsabilidades às quais o Senhor nos chama na aliança que ele firmou com o seu povo. Então, Efésios capítulo 4, é um texto bastante apropriado para esse momento. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele já não estava mais desfrutando da comunhão dos irmãos em Éfeso, mas estava preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de deixar claro que ele é um prisioneiro no Senhor. Ele não se sente prisioneiro de Roma, mas ele é prisioneiro no Senhor. Ele estava preso por causa do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. Por trabalhar, por labutar na obra do Senhor, ele havia sido preso. E ele escreve, então, da prisão, essa carta a essa igreja que ele passou bastante tempo trabalhando, edificando, instruindo, ensinando e gerando Cristo no coração desses santos irmãos. Na primeira parte dessa carta, capítulo 1 ao capítulo 3, é muito interessante porque o apóstolo Paulo, nesses primeiros capítulos,
eles colocam os crentes numa condição de observar e admirar a obra que Deus faz nesse mundo. Então, nesses primeiros capítulos, o amor de Deus para com o seu povo realmente salta aos olhos na salvação de pecadores. Então, Paulo mostrou nessa primeira parte como Deus amou não apenas judeus, mas também a gentios. E como ele elegeu pecadores dentre toda a massa caída para ser o seu povo santo. E como Deus agiu maravilhosamente nesse povo, salvando-os dos seus pecados por meio da obra redentiva do seu Filho Jesus Cristo na cruz. E como Deus soberanamente está dirigindo a história do seu povo nesse mundo quebrado pelo pecado. Então, o amor de Deus para com o seu povo, apesar de quem nós somos, é colocado diante dos olhos de todos os crentes nessa primeira parte da carta do apóstolo Paulo, para levar os crentes realmente a admirar a obra de Deus e louvar a Deus por causa de seu amor por pecadores perdidos. Então, isso é a ênfase que recai sobre a primeira parte dessa carta. E é assim que o apóstolo Paulo termina o capítulo 3, que fecha essa primeira parte. Os últimos versículos do capítulo 3, você pode ver como as palavras do apóstolo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Depois, então, de ter apresentado a obra gloriosa de Cristo na salvação de pecadores, na segunda metade dessa carta, capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo agora vai tratar dos resultados práticos disso na congregação, na vida dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro da igreja deve responder com fé à graça de Deus na sua própria salvação e assim se envolver na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, promovendo a unidade no corpo de Cristo. Como fazer isso? O próprio apóstolo responde ainda no versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Primeira parte, nós somos chamados em Cristo Jesus e adotados como filhos de Deus. Agora, na segunda parte, ande do modo digno dessa vocação. Então, isso é também o tema dessa pregação. Nós somos chamados a andar de um modo digno da vocação a que fomos chamados. Então, a palavra de Deus, ela insiste em que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos uma maneira digna de vivermos nesse mundo, como cristãos. Ou um modo de agir que é conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. Nós lemos, por exemplo, em Romanos 16, versículo 2, a mesma palavrinha que nós encontramos aqui para digno, lá em Romanos 16, 2, nós lemos como convém aos santos. Então, o apóstolo mesmo explica o que é esse modo digno. O que é esse modo como convém aos santos. A partir do versículo 2 e o versículo 3, então, o apóstolo Paulo vai explicar em algumas sentenças qual é o modo digno da vocação cristã que o Senhor Jesus chama a todos nós a vivermos como parte da igreja de Jesus Cristo. E ele começa, então, falando sobre humildade, com toda humildade. Isso fala sobre submissão. Essa palavrinha aqui, traduzida por humildade, fala sobre submissão. Como cristãos submissos, nós não buscaremos o nosso próprio interesse, mas nós buscamos o interesse daquele que nos chamou e que é o nosso Senhor, o cabeça da igreja. Então, isso fala sobre a atitude de não impor as suas vontades, os seus interesses,
mas procurar sempre o interesse daquele que nos chamou. O próprio Senhor Jesus, quando estava nesse mundo, ele mostrou como um Salvador humilde que era, que ele não veio para impor a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Por essa razão, em João 13, versículo 5, nós lemos Jesus como o Senhor e Mestre, lavando os pés dos discípulos. E o apóstolo Paulo imita o seu mestre quando ele chega na cidade de Éfeso para proclamar o evangelho no meio dos gentios de Éfeso e dos judeus de Éfeso. Ele, Paulo, não buscou os seus próprios interesses, mas tanto fez por esses santos irmãos de Éfeso, que acabou preso. A segunda exortação que a palavra de Deus nos faz, como chamados em Cristo, é para que nós sejamos mansos. Às vezes, na própria tradução da nossa Bíblia, mansos aparece quase como sinônimo de humildes. E de vez em quando é até traduzido por humildes. Mas, nesse contexto, o significado mais preciso dessa palavra é aquele que a gente também pode encontrar em Tito, capítulo 3, versículo 2. Lá foi traduzido como cordato. Essa palavra captura com mais precisão o significado dessa palavra manso aqui, porque fala dessa disposição do coração de agir em benefício dos outros. Então, é aquela ideia de companheirismo, de alguém que não está procurando viver para si mesmo, mas sempre está olhando para o outro. Então, essa ideia de companheirismo está também aqui no texto de Efésios capítulo 4. A terceira exortação é para que nós sejamos longânimos. Essa palavra tanto tem aquele aspecto de paciência no sentido de esperar, de tempo, de suportar um longo tempo, mas principalmente tem a ver com o sentido de suportar sofrimento. Então, essa palavra está muito mais ligada a sofrimento, a paixão, como o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, do que precisamente o tempo. Porque nós já ouvimos em outra pregação que Jesus sofreu os horrores infernais, mas na cruz ele passou apenas poucas horas. Mas isso não diminuiu a intensidade do seu sofrimento. Então, essa palavra aqui, ela fala sobre a nossa decisão, nosso desejo de realmente querer sofrer em benefício dos nossos irmãos, suportando uns aos outros em amor, por causa de Cristo Jesus. Em resumo, essas virtudes que marcam o viver cristão, o viver dignamente, fala sobre a nossa vida na igreja de Jesus Cristo, vivendo para o outro, não vivendo para si mesmo. Ou seja, não buscando os nossos próprios interesses, mas nós somos colocados no corpo de Cristo para servir aos demais irmãos e irmãs na congregação. Você pode pensar, isso não é tarefa fácil, e de fato não é. A nossa natureza labuta contra isso, milita contra isso. A gente não é assim, não. Nenhum de nós somos assim. Nenhum de nós temos aquele coração tão inclinado ao bem do nosso irmão. Pelo contrário, nosso coração é mais inclinado a odiar o irmão do que a amá-lo. Mas observe que o apóstolo Paulo, ele conclui esse versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é importante. Porque o que o apóstolo Paulo fez anteriormente, nos 3 primeiros capítulos, foi mostrar o amor de Deus por nós, pecadores, perdidos, miseráveis, sem chance, sem direito.
E durante 3 capítulos, o apóstolo Paulo está mostrando como o amor de Deus se manifestou para nós, que não merecíamos. E ele conclui, então, dizendo, olhe para o amor. Esse amor de Deus, de fato, deve constranger a todos nós a amar os nossos irmãos, porque não houve amor maior do que aquele que o nosso Salvador mostrou por nós, quando ele estava morrendo na cruz por pecadores, por mim, por você. Esse amor de Deus em escolher pecadores, esse amor de Deus em morrer por pecadores, esse amor de Deus por sofrer pacientemente por pecadores que lhe cuspiam o rosto e lhe desprezavam. É o amor que nos constrange a olhar para as fraquezas dos nossos irmãos e decidir sofrer pacientemente, orando a Deus e contribuindo para que ele possa progredir mais e mais na fé que nós confessamos em Cristo Jesus. Essas coisas, irmãos, são necessárias para promover a unidade da igreja. Não há unidade na igreja enquanto os crentes estão buscando os seus próprios interesses. Não há. Não existe unidade. O que existe é divisão, fragmentação. Imagine num corpo onde cada órgão do corpo quer agir para si mesmo. Isso não funcionaria. Se você já tentou fazer o exercício da mão, a mão não consegue fazer nada por ela mesma, né? Por ela mesma, nem até para coçar fica difícil. Mas a mão trabalha em razão do restante do corpo. E assim o olho não olha para si mesmo. Mas cada membro do corpo está servindo a todo o corpo. Assim nós somos colocados na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não para atender os nossos próprios interesses, mas para atender as necessidades dos demais membros da congregação. E se nós não tivermos bem firme no propósito de viver dignamente, conforme nós já vemos no versículo 2 e 3, com humildade, com mansidão, com longanimidade, no versículo 2. Não tem como manter unidade na igreja. Não existe, não é possível. O que você vai ter é um ajuntamento de pessoas. Acho que não é um corpo. Você passa numa parada de ônibus, está cheio de gente, né? Cada um ali tem o seu próprio motivo de estar ali. Basta alguém levantar ali, dar um tiro para o alto, corre cada um numa direção e ninguém está pensando em ninguém. Mas a igreja não é assim. Na igreja nós aprendemos a promover a unidade. Então, o que precisamos fazer para manter essa unidade na igreja? Por isso o apóstolo Paulo continua esses versículos para enfatizar a necessidade dessa unidade. Versículos 4 em diante, então ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja a ênfase na unidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, existia uma razão bem particular aqui na igreja de Éfeso, como em outras igrejas naquela época, que era o fato de que numa só congregação tinham que aprender a conviver como um só corpo, judeus e gentios. A gente nem conhece o que é isso. Isso era uma luta na igreja, no princípio do cristianismo. Judeus e gentios tinham um estilo de vida bem diferente. E, às vezes, estilo de vida contrários. E não, muitas vezes, estilo de vida que escandalizava ambos os lados. Judeus ficavam escandalizados
com o modo de vida de gentios, e gentios ficavam escandalizados com o modo de viver dos judeus. Essas diferenças duraram milênios, mas agora eles teriam de aprender a colocar essas diferenças de lado para conviver em um só ambiente, como um só povo de Deus, entre judeus e gentios. Porque a igreja de Deus não está dividida. Há um só povo, uma só igreja de judeus e de gentios. Embora o nosso contexto aqui não seja mais aquele contexto de judeus e gentios, porque todos nós somos gentios e temos pouco contato com o judaísmo hoje em dia, mas não é difícil nós percebermos que na igreja não é diferente, não. Nossa congregação, apesar de pequena, nós podemos ver costumes e gostos bem diferentes entre os variados membros da congregação. Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas preferências, cada um tem suas diferenças em certas coisas, sobre os variados assuntos. Então, na congregação, os membros são muitos, mas a igreja é uma só. Por isso, a ênfase que a Escritura dá na unidade é muito importante no contexto do que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Efésios capítulo 4. E não tem como sustentar a unidade quando cada um está buscando o seu próprio interesse, quando cada um está procurando impor a sua opinião, a sua vontade. Muitas vezes, as discussões não giram em torno de dizer, na minha opinião, eu penso que seja assim, mas em que a sua opinião deve suprimir a opinião do outro. Isso fora da igreja e, infelizmente, dentro da igreja, nós também, às vezes, enfrentamos as mesmas dificuldades. Isso não ajuda a preservar a unidade. A unidade é preservada quando cada um, humildemente, aceita abrir mão de sua parte em favor do outro. E quando nós aceitamos até sofrer o dano, como o Salmo 15, versículo 4 fala, para beneficiar o outro irmão. É claro que não estamos falando aqui sobre situações de pecado, hein? Situações de pecado a Bíblia não negocia e não devemos negociar. Mas estamos falando sobre opiniões, interesses. Então, a lista de 6 vínculos que o apóstolo apresenta nos versículos 4 a 6 mostra a diversidade entre os membros, mas, apesar disso, a unidade em Cristo Jesus. Começa, então, falando sobre temos um só Espírito Santo, nisso, versículo 4. Paulo começa mostrando que, assim como o corpo são vários membros, mas é um só Espírito que governa todo o corpo. Assim também a igreja é composta de vários membros, mas é animada por um único Espírito. A igreja não está dividida em mais de um Espírito. Então, quando essa unidade no Espírito é preservada em amor, a paz é alcançada, a perfeição é atingida, como nós também lemos lá em Colossenses, no capítulo 3, na leitura que nós fizemos anteriormente. O versículo 4 segue falando sobre uma só esperança. Ou seja, as promessas de Deus para o povo de Deus é uma só. Deus não divide o seu povo entre judeus e gentios, entre crentes do Antigo Testamento e crentes do Novo Testamento, entre pais e filhos, entre crentes mais espirituais e os menos espirituais. Deus não tem uma promessa diferente para cada grupo. Então, para esses aqui, essa promessa. Para esses aqui, essa promessa. Deus não faz isso. A igreja é uma só e há uma só
esperança da nossa vocação, a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, na igreja, os mais fortes ajudam os mais fracos, os mais ricos ajudam os mais pobres, os mais experientes ajudam os mais simples, mas o Espírito Santo está em todos, promovendo a unidade e confirmando a todos a mesma promessa. No versículo 5, começa então falando sobre o mesmo Senhor. Cristo é o cabeça que governa a sua igreja por meio de sua palavra e do seu Espírito Santo. Nós não estamos divididos entre Cristo e mais alguma coisa. Nós não estamos divididos entre Cristo e eu, a minha opinião, o meu querer, a minha vontade, a minha liberdade, os meus direitos. Todas as coisas nós lançamos aos pés de Cristo e humildemente nos submetemos a fazer a sua vontade, a única que é boa. Versículo 5 fala ainda que temos uma só fé. A fé que Deus opera em nosso coração é uma e mesma fé que Ele opera em todos os crentes de todos os tempos. Não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. A igreja não está dividida, uns crendo de uma maneira e outros crendo de outra maneira. Mas todos cremos, pelo menos basicamente nós demonstramos isso no credo apostólico, quando nós confessamos a mesma fé no único Deus e Pai, Criador de todas as coisas, o único Filho Redentor e o único Espírito Santo Santificador. Por isso a nossa prática de usar o credo apostólico como resumo da nossa fé. E vamos fazer isso também na forma para recebimento de membros. Ainda no versículo 5, há um só batismo. Irmãos, a obra do Espírito Santo batizando os crentes em Cristo Jesus é uma só. Não existe mais de uma obra. Por isso, o sinal externo que aponta para essa obra também é um único sinal. Um único batismo com água em nome de um Deus triuno. Porque se o batismo falasse sobre a nossa fé, se não todos, mas muitos de nós aqui teríamos de ser batizados várias vezes, porque ao longo de nossa jornada cristã, nós mudamos de opinião várias vezes. Se o batismo aponta para a nossa fé, então cada vez de novo a gente teria de ser batizado, porque a nossa fé está mudando. Mas o batismo não aponta para a nossa fé. O batismo aponta para a promessa imutável do nosso Deus, que propôs salvar pecadores por meio de Cristo Jesus. Essa promessa imutável é testemunhada pelo batismo como sinal e selo da aliança, que nós teremos o privilégio de ver aqui hoje aplicado sobre o nosso pequeno Otto. Então, um e mesmo batismo para pais e filhos. Um e mesmo batismo para todos os crentes. O versículo 6, então, conclui falando sobre o vínculo que nós temos em nosso Pai Celestial, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, nunca devemos confundir a grandeza do Pai Celestial com a pequenez dos pais terrenos. Devemos ter uma visão muito elevada do Pai Celestial. Não podemos comparar a grandeza do Pai Celestial, que é criador e sustentador e governador de todas as coisas, com as fraquezas dos pais terrenos, que mesmo quando desejam fazer o que é bom aos seus filhos, muitas vezes não podem.
Não podemos comparar a glória do nosso Pai Celestial com a fragilidade dos pais terrenos. Em algum momento da nossa vida, os nossos pais terrenos sairão de cena e nos deixarão órfãos. Mas o nosso Pai Celestial promove o nosso consolo não apenas na nossa vida, mas até mesmo na hora da nossa morte. E mais do que isso, Ele será o nosso eterno Pai por toda a eternidade. Alguns comentaristas até sugerem que as palavras dos versículos 4 a 6 que nós acabamos de explicar fazem parte de um antigo cântico ou até mesmo um antigo credo da igreja cristã primitiva. E, de fato, se nós observarmos mais cuidadosamente, dá para perceber que as palavras do versículo 4 a 6 mantêm a mesma estrutura que o credo apostólico, porém de uma maneira invertida. O credo começa falando do Pai, depois o Filho e o Espírito Santo, e aqui no capítulo 4, versículo 4, começa falando sobre o Espírito, depois sobre o Filho e depois sobre o Pai. Então, essa maneira invertida que o apóstolo Paulo está empregando, provavelmente tem a ver com a própria estrutura da carta que ele está fazendo, e como agora ele está explicando sobre a obra do Espírito Santo na santificação de pecadores, então ele começa falando sobre o Espírito Santo. Então, em conclusão, queridos irmãos, tanto os membros da congregação que já fizeram sua profissão de fé no passado, como os irmãos e o irmão e a irmã que farão a sua declaração de fé hoje, todos são chamados a andar do modo digno da vocação a que foram chamados. Vocês não são chamados a se preocupar com vocês mesmos, deixe que de vocês cuida o Senhor, que supre toda a vossa necessidade e falta. Mas vocês são chamados a se preocuparem com o bem dos seus irmãos. Assim vocês devem servi-lo em tudo o que eles precisam, conforme o dom que Cristo tem dado a cada um de vocês, e isso é exatamente a continuação desse capítulo, que Cristo vai distribuir esses dons segundo os seus propósitos. Mas então, usando esses dons para o serviço do corpo de Cristo, para a edificação dos membros do corpo de Cristo, perdoando também as fraquezas e pecado nos seus irmãos. Só assim vocês vão sustentar a confissão da fé que vocês um dia fizeram diante de Deus e da sua igreja, que também os nossos irmãos farão logo em seguida. Amém.